Então vamos nessa para o período regencial. Sim, 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 meu amigo e minha amiga do outro lado da tela. Como nós vimos, né, Dom Pedro vai abdicar do trono, ou seja, ele vai desistir de governar o Brasil, certo? E ele vai para Portugal para defender a filha contra o próprio irmão dele, né? Que ele tem o interesse que a filha passe a ser a rainha de Portugal, né? E o irmão dele, que se casa com a sobrinha, que no caso é a filha de Dom Pedro, né? O irmão dele não quer que a sobrinha, né, que a filha de Dom Pedro, seja a rainha, ele quer ele ser o rei, né? Então Dom Pedro vai para Portugal para impedir que o irmão dele vire rei, né? E no lugar ele prefere que a filha dele seja a rainha. Bom, e aí então vai ocorrer o período regencial, porque o Brasil vai ficar sem rei, sem imperador, sem Dom Pedro, que Dom Pedro vai sair do Brasil, e ele vai deixar o filho dele, né, que vamos chamar o filho de Dom Pedro de Pedrinho, né, vamos chamar aqui de Pedrinho para facilitar, para diferenciar um do outro, certo? Então ele vai deixar Pedrinho aqui com 5 anos de idade, só que Pedrinho com 5 anos de idade não pode governar, né, porque ele é menor de idade. Então, no lugar de Pedrinho governar, vão governar regentes, né, pessoas escolhidas, né, entre os políticos brasileiros para governar o país, certo? E esse foi chamado período regencial. Enquanto Pedrinho não tinha idade suficiente para governar, políticos brasileiros eram escolhidos para se tornar regentes do Brasil. Então vamos nessa, observe aí. Ao abdicar do trono em 1831, o filho de Dom Pedro, que estamos chamando aqui de Pedrinho, tinha apenas 5 anos e, por isso, foi necessária a formação de uma regência com 3 membros, inicialmente de caráter provisório, enquanto os deputados e senadores estavam de férias para realizar uma eleição formal da regência. Então deveria ter tido uma eleição para escolher os regentes. Só que como os deputados estavam naquele momento de férias, né, foi escolhido em regime de urgência 3 membros, né, em caráter provisório até que se fizesse uma eleição para regentes. Tá? Então, beleza. Se instalou, então, uma regência provisória. Tá? Então, observe aí. Regência trina provisória. Trina porque são 3 pessoas que vão reger, né, que aconteceu de abril a julho de 1831. Aí depois, quando os senadores e deputados voltaram das férias, aí sim se estabeleceu uma regência trina permanente, que vai acontecer de julho de 1831 até 1834. Até aqui tá tranquilo, galera? Me diz aí você do outro lado da tela, o que é que você tá achando disso até agora? Ficou alguma dúvida aí? Não. Tranquilão? Tá beleza? Não sei para vocês, mas aqui no meu bairro, nesse momento, está chovendo. Tá chovendo aí para vocês também? Aqui não. Aqui tá caindo uma chuva braba. Aqui não. Enfim, vamos seguir em frente. Bom, então, 2 grandes fases caracterizam o tal do período regencial. Né? Essas 2 grandes fases foram marcadas pelo temor da quebra da unidade territorial brasileira. O que é, pessoal, essa quebra da unidade territorial brasileira? Significa o seguinte: várias regiões do país queriam se separar do Brasil, certo? E formar um território à parte, um país fora do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, a gente viu que Pernambuco, né, liderou algumas revoltas, né? E alguns estados, ou melhor, colocando no termo da época, algumas províncias, junto com Pernambuco, queria formar um país separado do Brasil. No Rio Grande do Sul também isso aconteceu, o Rio Grande do Sul queria se separar do Brasil, certo? E outras regiões mais quiseram se separar do Brasil. Então, esses territórios que queriam se separar do Brasil e formar um país, né, livre, independente do Brasil, é a tal da quebra da unidade territorial. Né? Então, o período regencial se caracterizou por essas revoltas locais que desejavam separar a região do Brasil, certo? Quem tiver com o microfone aí aberto, fecha aí.
Não sei quem é, ó, quem tiver com o microfone aí aberto, fechar, tá certo, galera? Para não ter ruído aqui na transmissão. Valeu? Beleza, então vamos lá aprofundar a situação. Então, observe. Primeiro, a primeira fase do período regencial foi o chamado avanço liberal, certo? O tal do avanço liberal, ele aumentou a autonomia das províncias, que hoje a gente chama de Estado, né? Então, aqui é o que eu chamo de ensaio republicano, né? Aqui, nesse momento do período regencial, o Brasil experimentou um pouco do que seria uma república, ao invés de ser uma monarquia, né? Que o Brasil vivia sob regime monárquico, e no período regencial o Brasil sentiu um pouco do que seria uma república, né? E a partir do tal do ato adicional, atenção para esse nome aí, ato adicional, a gente vai aprofundar isso mais na frente, né? E consolidado na eleição de Feijó. Feijó vai ser um regente, certo? Atenção para esse nome também, Feijó, que lá na frente a gente vai aprofundar isso aí, tá? Então, ato adicional é uma coisa importante para a gente ficar ligado nisso. E a eleição de Feijó, que também vai ser um cara muito importante nesse processo aí do período regencial, nesse tal avanço liberal. Então, esse avanço liberal é a característica de as províncias, ou melhor, os estados, vão aumentar o seu poder em relação ao governo central, né? E os estados, ou melhor, as províncias, vão desejar realmente elas próprias mandarem seu próprio nariz, certo? Isso aí, de uma certa maneira, aumentou o risco dessas áreas quererem se separar do Brasil, certo? Beleza. Aí, com esse risco de cada região, de cada província, de cada estado querer se separar do Brasil, vai ocorrer a segunda fase do período regencial, que foi o chamado regresso conservador. O regresso conservador foi uma fase do período regencial que recuperou o centralismo do poder regencial após a eleição de Araújo Lima, né, esse regente vai governar o Brasil de 1837 a 1840, que 1840 é o momento onde Pedrinho assume o poder, certo? Então, no primeiro momento tem Feijó regendo o Brasil de 1834 até 1837, e no segundo momento, que é o regresso conservador, né, onde há uma recuperação do centralismo, certo? E se retira o poder das províncias, o poder que elas conquistaram antes, né? Ou seja, os estados, chamados de províncias aqui nesse caso, os estados vão perder o poder que tinham conquistado antes, durante o avanço liberal, certo? Sendo assim, no regresso conservador, vai se diminuir o risco dessas regiões se separarem do Brasil, certo? E vai haver uma ação forte do governo central, né, na figura da pessoa de Araújo Lima, certo? E aí, em 1840, acaba o período regencial e entra no poder Pedrinho, certo? Beleza, tá claro até aqui, galera? Tá tranquilo isso aí? Me diz você do outro lado da tela, o que você achou disso aqui até agora? E aí, galera? Diz aí, tá beleza? Tá tranquilo? Tá suave na nave? Quero saber a sua opinião. Como é que você tá encarando aí essa parte da aula? Tá de boas? Sim ou não? Tá de boa. Tranquilidade, né? Beleza. Vou puxar o barco. Vamos nessa. Ok. Próximo slide. Reagrupamentos políticos. Não sei se vocês se lembram, mas na aula anterior eu falei que foram organizados o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido dos Radicais, né? Ou dos Exaltados, né? Chamados Exaltados também. E aí, nessa fase do período regencial, esses partidos vão se reagrupar, né, com novos objetivos e tal, e com alguns objetivos anteriores, né, que eles tinham antes. Vamos lá. Observem aí. Moderados ou chimangos
formado por integrantes do Partido Brasileiro, favoráveis ao federalismo, ou seja, do aumento do poder das províncias, né, dos estados, né, e ao fim da vitaliciedade do Senado. Lembrando aí, os senadores, eles atuavam até o dia que ele morresse, né? Então, o senador, ele não tinha tempo tempo máximo para governar. Ele governava até o dia que ele morresse, o senador, certo? Então, o grupo político dos moderados queria que os senadores não tivessem mais essa vitaliciedade. E os moderados também eram favoráveis a que as províncias ou os estados tivessem um poder de decisão, um poder de determinar o que é que aconteceria nos seus próprios estados e províncias, ao invés de ficar tudo nas mãos do governante central, né? No caso do imperador. Ou, nesse caso, dessa época, nas mãos do regente, né? Segundo grupo, os chamados restauradores ou caramurus, formados por integrantes do Partido Português e alguns membros do Partido Brasileiro, a exemplo de José Bonifácio. Eles defendiam o retorno de Dom Pedro, o centralismo, né? Ou seja, o reforço do poder do imperador, o reforço do poder do regente, e a preservação da Constituição de 1824, criada por Dom Pedro. Possuíam uma forte presença no Senado. Então, no Senado, a grande maioria dos senadores, para não dizer todos, eles eram de postura dos restauradores, eles eram de origem do Partido Português. Então, o Partido Português dominava bastante no Senado. A grande maioria dos senadores eram de origem do Partido Português. Certo? Beleza? Seguindo em frente, próximo grupo. Exaltados farroupilhas ou jurujubas. Eram essas maneiras que eram chamados esse grupo. Formado pelos liberais radicais, defendiam a democratização da sociedade e até mesmo a instalação de uma república, né? Então esses caras queriam que o povo tivesse direito de votar, de escolher, né, seus representantes, né, entre eles os senadores, que os senadores eram escolhidos pelo regente ou pelo imperador, se fosse o caso, né? Os presidentes de província, que a gente chama hoje de governadores, né, de estado, os presidentes de província também eram escolhidos pelo imperador e pelo regente, né? Então os liberais radicais defendiam que os presidentes de província deveriam ser escolhidos pelo povo, por voto direto, e não por voto indireto, como a gente via, né? Que tinham dois níveis de votação, né? Que a gente viu na aula passada. Até aqui, tranquilo, galera? Como é que tá a situação? Me diz aí você, do outro lado da tela, o que é que você achou disso aí até agora? Ficou alguma dúvida ou tá claro? Como é que tá a situação? Me fale. E aí? O povo dormiu. Oi? O povo dormiu, professor. Dormiu não, tô aqui. Ah, o povo dormiu, entendi agora. E aí, tá tranquilo aí, galera? Me diga aí como é que tá a situação. Tá de boa, tô aqui escutando. Então pronto, só alegria. Vou seguir o barco, certo? Vou puxar o barco agora, vamos nessa. Avanço liberal. Então vai começar aqui, né, a estruturar o avanço liberal, né, liderado pelos moderados, né? Então vai ter a liderança dos moderados aí nesse período que vai ocorrer o avanço liberal. Os liberais vão cada vez mais ocupar espaço no governo, né? Assumir cada vez mais a liderança do governo, assumir cada vez mais a liderança do país, da regência. Vamos nessa. Então observe. Em maio de 1831, os moderados formaram uma comissão para reformar a Constituição. Lembrando, a Constituição do Brasil de 1824, ela foi imposta por Dom Pedro, né? Dom Pedro não consultou os políticos do Partido Brasileiro,
né? E ele se isolou com a galera do Partido Português e fez ele, junto com o Partido Português, Dom Pedro, junto com o Partido Português, fizeram a Constituição de 1824, que desagradou bastante o Partido Brasileiro, né? Então, os moderados, que são originados do Partido Brasileiro, se reuniram, fizeram uma comissão para reformar essa Constituição, né, feita por Dom Pedro e pelo pessoal do Partido Português, certo? Enfim, seguindo em frente. Em 6 de julho, o moderado Diogo Antônio Feijó, olha o homem aí, né? Eu sinalizei que Feijó é um cara importante nesse processo, então olha ele aí, né? Então vamos lá. Em 6 de julho, o moderado Diogo Antônio Feijó é nomeado ministro da Justiça, depois de exigir plenos poderes para reprimir qualquer movimento de revolta popular. Então, esse Diogo Antônio Feijó, né, vamos chamá-lo só de Feijó para simplificar. Então, Feijó, ele vai receber o cargo de ministro da Justiça e, para assumir esse cargo, ele exige que o governo, que a regência, dê a ele totais poderes para ele reprimir qualquer revolta do povo no Brasil, certo? Para ele mandar prender, mandar matar, enfim, fazer um miserê, né, com quem resolver se manifestar contra o governo, né? Então esse Antônio Feijó vai ter esse tipo de poder para fazer isso, certo? Nesse momento há o risco de regiões, inclusive do Brasil, se separarem do Brasil, e por isso Antônio Feijó ele vai pedir esse poder para poder ele assegurar que as regiões do Brasil não vão se separar do Brasil, certo? Bom, próximo ponto aí. Tensões entre brasileiros e portugueses fez explodir, a partir de 12 de julho de 1831, revoltas populares no Rio de Janeiro, onde o batalhão de infantaria do Exército e a polícia apoiaram uma revolta popular incentivada pelos exaltados, que exigiam a reforma democrática da Constituição, deportação de alguns senadores, deportação é botar para fora do país, tá? Deportação de alguns senadores, militares e funcionários públicos portugueses. Suspensão da imigração portuguesa por 10 anos. O que é imigração? É quando o estrangeiro vem para o Brasil, né? Então, essa revolta pediu que proibisse a entrada de portugueses aqui no Brasil por 10 anos e exoneração, ou seja, demissão, né, do recém-impossado ministro da Justiça, Feijó, certo? Então, observe aí que nesse momento, né, na regência, ainda existe um resquício daquela tensão entre portugueses e brasileiros. Apesar do Brasil ter se tornado independente, né, os portugueses ainda preocupavam os brasileiros, os portugueses ainda incomodavam os brasileiros, e os brasileiros queriam retirar os portugueses desses postos de comando que eles assumiam no governo brasileiro, né, para que os brasileiros tivessem maior poder de decisão no governo brasileiro, porque os portugueses tinham um poder de decisão muito grande no governo brasileiro, inclusive na regência, e os brasileiros estavam muito incomodados com isso, inclusive os militares brasileiros estavam incomodados com isso, porque tenentes, generais, sargentos, enfim, cargos de alto comando do Exército e da Polícia eram dominados por muitos portugueses. Então, e também altos cargos de funcionários públicos, né, de comando, também eram dominados por portugueses. Então, os brasileiros que estavam em postos mais baixos ficavam incomodados com esses mandos e desmandos dos portugueses. E isso terminava sabotando o governo brasileiro, certo? Então, os brasileiros se organizaram em movimentos para exigir a retirada desses portugueses desses postos de comando, certo? E essa tensão toda caiu sobre os ombros de Feijó. Feijó teve que administrar essa situação, Feijó teve que sufocar essas revoltas dos brasileiros, certo? Para não correr o risco de separação de áreas do Brasil, né? Do Brasil e formar um país fora do Brasil, né? Enfim. Então, observe aí, Feijó agiu com determinação contra essa revolta, requisitando forças militares de Minas Gerais, né, e São Paulo, que não chegaram a ser usadas, essas forças militares,
pois, após as autoridades negarem a atender às exigências dos revoltosos, as tropas revoltadas voltaram para os quartéis e a população, sem esse apoio, se acomodou, certo? Então, Feijó ia usar, né, forças militares de Minas e São Paulo para sufocar esse movimento, né? Ia sair prendendo, batendo, matando gente aí, mas ele nem precisou usar essas tropas, porque quando as autoridades, né, responsáveis negaram as exigências que os revoltosos estavam fazendo, as tropas que estavam revoltadas no Rio de Janeiro voltaram para os quartéis e a população, sem o apoio das tropas, a população pegou, vamos voltar para casa também e vamos deixar quieto para não dar problema, certo? Seguindo em frente. Em vista da falta de confiança do governo nas tropas do Exército e Polícia, em agosto de 1831 foi criada a tal Guarda Nacional. Atenção para isso, certo? Isso aqui é um ponto importante e costuma ser cobrado no vestibular, tá? Foi criada a Guarda Nacional, composta por cidadãos da elite, onde, nas grandes cidades, era necessário possuir uma renda de R$200 mil e, nas cidades do interior, renda de R$100 mil para fazer parte desta força militar leal ao governo. Observe, então, o que é essa Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é um grupo armado, tá, montado e apoiado pelo governo, né, onde nesse grupo armado só podiam participar desse grupo armado pessoas ricas, certo? E essas pessoas ricas, naturalmente, tinham a tendência a apoiar o governo, certo? Até porque o governo agia em favor dos mais ricos, certo? Então, essa Guarda Nacional foi criada porque, como o Exército era formado por muitas pessoas de origem pobre, e as pessoas se manifestavam contra o governo, o Exército terminava não sendo leal ao governo. E o governo, tão preocupado com essa falta de lealdade do Exército, com essa falta de lealdade da polícia, o governo vai estimular a formação da Guarda Nacional, que serão tropas formadas por pessoas ricas, certo? Que têm uma tendência bem maior a ficar do lado do governo, certo? Então, sendo assim, a Guarda Nacional foi criada para dar apoio ao governo, para sufocar as revoltas populares, certo? Bom, vamos lá, seguindo em frente. Os comandantes e oficiais, né, da Guarda Nacional eram escolhidos por eleição direta e secreta. A Guarda Nacional ganhou grande poder no interior, né, nas pequenas cidades, na zona rural, dando origem ao coronelismo. Atenção para esse termo, coronelismo, que vai influenciar muito no jogo de poder da futura república. Então, quando a república for instalada no Brasil, essa Guarda Nacional é ela que vai criar o molde da formação dessa forma de funcionar da república chamada de coronelismo. Lá na frente, quando a gente vê o assunto de república velha, a gente vai entender o que é esse coronelismo, tá? Mas só a título de curiosidade, que só para encaixar nesse contexto aqui desse assunto, na Guarda Nacional, esses caras que eram ricos, os caras mais ricos, os grandes fazendeiros, faziam parte da Guarda Nacional, eles recebiam um título de coronel, né, que é o comandante máximo da Guarda Nacional. E esses caras muito ricos que recebiam um título de coronel, era chamado de coronel nas suas regiões onde eles viviam, né, nessas zonas rurais. Eles eram grandes fazendeiros, recebiam esse título de coronel, e eles tinham um grupo armado que agia em nome dele, né, do tal do coronel, certo? Então, coincidia ao mesmo tempo do cara ter esse cargo, esse título militar de coronel, e ao mesmo tempo é um cara que é dono de uma grande fazenda. E ele tem, ao seu dispor, um grupo de homens armados que agem ao comando desse coronel, que também é um grande fazendeiro no final das contas, certo? São duas coisas numa mesma pessoa. O cara é um coronel, é um cargo militar, um título oferecido pelo governo, porque o cara pertence à Guarda Nacional, e ao mesmo tempo esse cara, ele é um grande fazendeiro. Não é à toa que ele é coronel, que ele faz parte da Guarda Nacional, afinal de contas a Guarda Nacional só aceita pessoas ricas. Então por isso, esse grande fazendeiro passa a ser chamado na sua área de coronel. E nasce daí o tal do coronelismo, que vai fazer parte bastante fortemente da República Velha, que a gente vai ver lá bem na frente, certo?
Esse aí é o assunto de nono ano, que a gente só vai ver quando começar realmente os assuntos de nono ano. Beleza até aqui, galera? Como é que tá isso aí? Me diga aí você do outro lado da tela. O que é que você achou disso aqui até agora? Esse é um ponto importantíssimo, viu? Sobre a Guarda Nacional. Tô achando tranquilo até agora. Beleza? De boa pra entender. Tranquilão? Ok. Vamos então para o último ponto desse slide. Bom, então observe aí. Em uma só jogada, os moderados passaram a assumir o controle do país, submetendo o grupo dos exaltados ao seu comando e também o grupo dos restauradores ao seu comando. Então, restauradores e exaltados, que são grupos extremamente opostos um ao outro, passam a se submeter ao comando dos moderados. Tá? Os exaltados querem grandes avanços liberais, querem até mesmo instalar uma república no país, enquanto os restauradores querem que volte a monarquia, querem que Dom Pedro retorne ao Brasil, certo? Já os moderadores querem nesse momento fazer a regência, certo? Mas sem ter grandes avanços. Eles querem apenas pequenos avanços. Isso é o que os moderados querem, pequenos avanços. Beleza, vamos seguir em frente. Continuando aí em relação ao avanço liberal liderado pelos moderados. Em outubro de 1831, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de reforma da Constituição. Né? Finalmente vão mexer na Constituição feita por Dom Pedro, né? Para fazer pequenos avanços. Elaborado pelos moderadores, que tinham como pontos principais uma monarquia federativa, ou seja, uma monarquia que reconheça o direito dos estados, no caso das províncias, né? O direito das províncias de escolherem seus próprios representantes, né? De escolherem seu próprio presidente de província, que antes o presidente de província era escolhido pelo imperador ou pelo regente, né? Um Senado eleito e temporário, ou seja, a Câmara dos Deputados está propondo aí que os senadores tenham um tempo de atuação que não seja até o dia que ele morrer, né? Então, a Câmara dos Deputados propõe que acabe a vitaliciedade dos senadores, né? Que eles não atuem até o dia que eles morrerem, para não precisar esperar o senador morrer para depois fazer a eleição. Não. A proposta da Câmara dos Deputados os senadores vão atuar durante um determinado tempo. Depois que acabar esse tempo, acabou. Certo? Não precisa esperar o cara morrer para fazer uma eleição de senador. Né? Fim do Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado, pessoal, era composto pelos caras mais ricos do país. E esses caras mais ricos do país, eles eram conselheiros do imperador, nesse caso dessa época, conselheiros dos regentes, certo? Então, a Câmara dos Deputados propõe que se acabe com esse Conselho de Estado para que os ricaços eles não tenham acesso exclusivo ao imperador ou acesso exclusivo ao regente, né? Para que, assim, dessa forma, o povo consiga ter suas reivindicações atendidas pelo governante, né? Ao invés dos ricaços dominarem o governo. Criação das assembleias legislativas provinciais. As províncias, ou, em outro termo, os estados, não tinham seus próprios deputados. Naquela época não existia deputado estadual, só existia deputado federal, não tinha deputado estadual. Então, a proposta da Câmara dos Deputados Federais era que também os próprios estados, ou, em outro termo da época, que as províncias tivessem seus próprios deputados estaduais, né? Ou, no termo da época, deputados provinciais, né? Então foi proposto aí pela Câmara dos Deputados que cada província, ou no termo atual, cada estado, tivesse sua própria Assembleia Legislativa, ou seja, tivesse seu próprio corpo de deputados, nesse caso, deputados estaduais, ou, como termo da época, deputados provinciais. Até aqui isso está tranquilo, galera? Me fale aí, por favor. Eu sei que às vezes pode até embolar. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vocês estão entendendo a referência que eu faço do deputado provincial, que na verdade é o termo atual estadual. Então, toda vez que eu usar o termo provincial, eu estou me referindo ao estado, né? Então, é o que a gente chama hoje de estado, né? Bahia, Pernambuco, São Paulo. Na época, Bahia, Pernambuco, São Paulo e tal,
Todos os estados eram chamados de províncias, certo? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Toda vez que eu falar província, entenda estado, tá? Era a forma como se chamava o estado na época. O estado era chamado de província, ok? Próximo ponto. Então, esse projeto da Câmara dos Deputados, da reforma da Constituição, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas esse projeto tinha que seguir agora para o Senado, para que o Senado aprovasse o projeto, desse o ok final, certo? Só que você está percebendo do outro lado da tela aí que esse projeto afetava os senadores negativamente, né? Porque determinava que os senadores não podiam governar até o dia que morresse. E é claro que quando esse projeto chegou no Senado, os senadores, claro, não iam aprovar esse negócio, certo? Afinal de contas, afetava ele negativamente, certo? Então, o Senado fez uma manobra para não aprovar esse negócio. Olha a manobra que eles fizeram. O projeto foi enviado ao Senado, que manobrou a situação, adiando a discussão e aprovação desse projeto para 1832. Então, em 1831, o projeto foi aprovado pelos deputados e eles mandaram para o Senado. Só que o Senado disse, olha, agora não vou ver esse projeto agora não, deixe para o ano que vem. Ano que vem a gente vai ver essa situação, a gente vai discutir, a gente vai ver se aprova esse projeto. Claro que eles não iam aprovar coisa nenhuma, né, que o projeto mexia com a vida deles, certo? Negativamente. Bom, seguindo em frente. Temendo a não aprovação do projeto, os moderados adotaram a ideia dos exaltados, de os deputados eleitos em 1833 teriam poderes constituintes para reformar a Constituição sem a participação do Senado. Então, a Câmara dos Deputados, né, dominada pelos moderados, reagem à manobra do Senado e eles fazem esse combinado de quando ocorrer a eleição de deputados em 1833, esses deputados eleitos em 1833 teriam o poder de reformar a Constituição e, além de ter esse poder, o Senado seria excluído desse processo e o Senado não teria o poder de vetar essa reforma da Constituição. O Senado não seria consultado nessa reforma, certo? Essa foi a jogada que os moderados fizeram para tirar o Senado da frente deles, certo? Seguindo em frente. No final de 1832, as reformas defendidas pelos moderados foram implementadas sem grande resistência, conseguindo as seguintes coisas. Isso aqui é importantíssimo, viu? Isso aqui cai no vestibular. Preste atenção nisso aqui, observe. Primeira coisa que eles conseguiram, vamos lá. Lei que dava poderes constituintes para os deputados eleitos em 1833. Então, eles conseguiram, né, garantir que os deputados eleitos em 1833 tivessem poderes constituintes, né, de reformar a Constituição. Segundo ponto, e último aqui, antes de passar para o próximo slide, aprovação do Código de Processo Criminal, que aumentou os poderes do juiz de paz. Gente, o que é o juiz de paz? O juiz de paz é um cara que ele não passou pelo curso de direito, ele não faz a menor ideia do que é ser um advogado, das leis do país, ele não faz a menor ideia de nada. É um cara que é eleito, né, pela população, né? Então esse cara que é eleito pela população, ele vira o juiz da cidade, do local, né, daquela cidadezinha, daquele interiorzinho, e é ele que vai decidir quem vai ser preso, quem vai ser julgado, blá, 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 blá. Mas esse cara ele não tem formação nenhuma em direito, certo? Ele é um leigo, ele é totalmente leigo em questão de leis, certo? Inclusive até hoje existe esse negócio de juiz de paz nas pequenas cidades, certo? Ainda hoje isso existe, tá? Isso foi criado naquela época, né, da regência, daquela época do Império, tá? Então vamos lá. O juiz de paz nos municípios, né, nas pequenas cidades, que eram eleitos pela população local e tinham poder de polícia, apesar dos grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, né, das localidades, controlarem e neutralizarem esses juízes. Olha só que interessante. Os grandes fazendeiros, né, eles não comiam reggae desses juízes de paz, né, porque na prática
quem realmente tinha poder na cidade era o grande fazendeiro. Inclusive, ele era o coronel, como a gente viu lá atrás, né? Ele tinha um título de coronel, ele tinha um grupo armado à disposição dele, um grupo armado bastante grande, né? E o juiz de paz, nessas cidadezinhas, ele tinha, sei lá, um grupinho de 6 policiais à disposição dele. No máximo 10, certo? Se tivesse muito. Enquanto o coronel da Guarda, né, Nacional, o grande fazendeiro, tinha um grupo enorme de capangas à disposição dele, um grupo muito maior do que aquele grupinho de policiais que estavam a serviço do juiz de paz. Então, na verdade, na real, quem realmente tinha poder era o coronel, era o grande fazendeiro, certo? O juiz de paz virava uma piada na mão do coronel. O coronel, inclusive, ele mandava matar muitas pessoas, né? Cometia vários crimes, os coronéis cometiam vários crimes nas cidades e ficavam impunes, porque o juiz de paz não tinha como se contrapor, não tinha como se impor diante do coronel, porque o poder do juiz de paz era, na verdade, era quase nenhum, porque o juiz de paz disponibilizava de um grupo muito pequeno de soldados da polícia, certo? Vocês perceberam, gente? Vocês entenderam a situação aqui do que está rolando? Perceberam isso aí? Eu percebi que era uma complicação, né? Tá. Então, assim, e isso dá origem ao tal do coronelismo, que vai influenciar no período da República Velha, que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, isso aqui, gente, tá sendo formatado o tal do coronelismo que vai acontecer lá na República Velha, tá? Então, isso aqui explica a origem do coronelismo, tá certo? Beleza. E aí, gente, alguma dúvida? Tá claro isso aí? Me fale você do outro lado da tela, como é que você tá percebendo a situação? Tô sem dúvida. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Massa. Vou puxar o barco, hein? Atenção, venha comigo que eu vou com vocês. Então, isso aqui que está sinalizado na cor vermelha é muito importante. Isso costuma ser cobrado no vestibular. Fique atento para isso, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Ainda sobre o avanço liberal. Vamos nessa. Ok. Os deputados eleitos em 1833 formaram uma comissão para reformar a Constituição. Agora sim vai ter a reforma da Constituição. E as modificações foram votadas em agosto de 1834. Sendo as principais, né, mudanças as seguintes: a formação de assembleias legislativas das províncias, então as províncias ganharam suas assembleias, conseguiram, né? A abolição do Conselho de Estado, então os ricos perderam acesso aos governantes do país, né? E agora o povo aumentou seu acesso ao governante. Regência una, aqui eu coloquei uma, mas é una, viu? Aqui está errado, eu vou corrigir isso depois. Regência una eleita por voto direto. Olha só que coisa importante, gente. Antes era regência tripla, né? Trina, onde haviam 3 regentes escolhidos, né? Dessa vez vai ser regência una, é praticamente uma república isso daí. Praticamente uma república. Dessa vez vai ser regência una e essa regência vai ser eleita por voto direto. Não vai ser mais votação em 2 níveis, como a gente viu, né, no começo do governo de Dom Pedro. Agora aqui, no período regencial, nós vamos ter uma eleição com voto direto, sem ser 2 níveis. É direto, é voto direto, certo? E a gente vai ter uma regência una. Quer dizer, o regente, ele vai ser na prática o presidente, um presidente eleito, certo? Então, isso aqui na prática é uma república, tá? Então, por isso que eu chamo esse período esse período regencial, eu chamo ele de ensaio da República. Isso aqui é um ensaio para como vai ser a República, certo? Vamos lá. Então, estas medidas foram chamadas de ato adicional. Atenção para esse termo, ato adicional, tá? Então, é um termo que costuma ser cobrado no vestibular. Então, o que foi o ato adicional? Foram essas mudanças que a gente está vendo aí agora, certo? Formação das assembleias legislativas nas províncias, ou seja, as províncias ganham direito a ter deputados estaduais, ou melhor, deputados provinciais. Abolição do Conselho de Estado, ou seja, os ricaços perdem acesso ao governante do Brasil.
regência una eleita por voto direto. Isso foi o que o ato adicional conseguiu, certo? Foi um grande avanço aí, tá? Beleza, tá claro isso aqui, galera? Como é que tá para vocês aí do outro lado da tela? Tá tranquilo aqui? Me fale aí você, por favor. O que é que vocês estão achando? Tiver dúvida, fale, se posicione. Eu preciso disso, viu? Esse ponto é muito importante, só posso seguir em frente se eu tiver a certeza e tranquilidade de que ficou claro para vocês. E aí, gente, como é que tá? Me informem. Me digam. Tá de boa, professor. Tá tranquilo aí, gente? Tá. Belezinha mesmo? Belezinha. É isso aí. Vamos seguir. Vou puxar o barco, hein? Vamos nessa. A vitaliciedade do Senado foi mantida. Então, o ato adicional não mexeu na vitaliciedade do Senado. Os senadores vão continuar atuando até o dia que morrerem, tá? Isso aí não mexeram, tá? Então, foi até uma jogada para que os senadores não se mobilizassem contra o ato adicional. Foi uma maneira dos senadores aceitarem o ato adicional, ok? Beleza. Vamos ver então o que aconteceu depois que o ato adicional começou a funcionar. Vamos lá. José Bonifácio, líder dos restauradores, foi destituído da função de tutor de Pedrinho e foi preso em domicílio. Olha isso aqui. Vamos lá. José Bonifácio, gente, foi um cara que influenciou muito o governo de Dom Pedro. Dom Pedro ouvia muito José Bonifácio, tá? E, inclusive, não sei se vocês se lembram, mas José Bonifácio foi um dos caras que orientou Dom Pedro a declarar a independência do Brasil, né? Juntamente com Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro, tá? E quando Dom Pedro saiu do Brasil, quando Dom Pedro abdicou do trono no Brasil, ele deixou José Bonifácio como tutor de Pedrinho, né? Ou seja, José Bonifácio cumpriu a função de substituir Dom Pedro como pai de Pedrinho, como orientador de Pedrinho, e José Bonifácio passou a influenciar, a educar, a orientar Pedrinho, certo? Então tudo que Pedrinho foi aprendendo sobre política, né, sobre, enfim, história, tudo que ele foi aprendendo, foi estudando, foi tudo sob orientação de José Bonifácio. Foi José Bonifácio que educou por muito tempo Pedrinho. E os moderados ficaram com medo que José Bonifácio, que era um restaurador, exercesse uma influência muito forte sobre Pedrinho, a ponto de quando Pedrinho passasse a governar, Pedrinho tomasse atitudes contra os moderados, né? Então os moderados tomaram a atitude de destituir José Bonifácio dessa tutoria, né? E de mandar prender José Bonifácio na própria casa dele, para que ele não tivesse mais contato com Pedrinho, certo? E aí então os moderados se aproximaram bastante de Pedrinho para influenciar Pedrinho, para quando ele passasse a governar, Pedrinho tomasse medidas favoráveis aos moderados e contra os restauradores, ok? Beleza isso aqui, pessoal? Tá tranquilo isso aí? Me fale você do outro lado da tela. Você entendeu o que está rolando aqui com José Bonifácio? E com Pedrinho? Isso aqui, pessoal, vai ser importante lá na frente nesse assunto para a gente entender o famoso golpe da maioridade. Isso aqui é muito importante para a gente entender lá na frente o tal do golpe da maioridade, que a gente vai ver mais para frente isso no assunto, certo? E com certeza hoje a gente não vai dar tempo de chegar no golpe da maioridade, certo? E aí, galera, posso seguir o barco? Me diga você do outro lado da tela, posso avançar no assunto?
Me diga aí, meu amigo e minha amiga, do outro lado da tela. E aí, se você me autoriza a avançar, sim ou não? Sim, sim. Beleza, galera. O comando é de vocês, viu, gente? Vocês é que mandam na bagaça aqui, viu? Vamos lá, seguindo em frente. Lá vou eu, viu? Dom Pedro morreu em setembro de 1834, enterrando as intenções dos restauradores. Qual era a intenção dos restauradores? Fazer com que Dom Pedro voltasse ao Brasil para governar o Brasil. Porque os restauradores tinham uma influência muito forte em Dom Pedro. Né? Só que Dom Pedro morre em setembro de 1834. Olha que irônico, Dom Pedro vai morrer justamente no mês da independência, que é setembro. Olha só que ironia, certo? Enfim, e aí quando Dom Pedro morre, os restauradores não fazem mais sentido o que eles queriam, né? Porque Dom Pedro morreu e agora acabou o sonho dos restauradores de Dom Pedro voltar para o Brasil e voltar a governar o Brasil. Bom, então, com a quantidade de revoltas aumentando no país, houve um racha entre os moderados, gerando dois subgrupos. Então, observe aí. Os restauradores já estão, né, sem esperanças, acabou para os restauradores, porque Dom Pedro morreu e o objetivo dos restauradores era Dom Pedro voltar a governar o Brasil. Então, os moderados estão livres, né, da influência dos restauradores. Só que, o problema é que vai aumentar a quantidade de revoltas no Brasil. Várias regiões brasileiras vão se revoltar, né, contra o governo central, contra a regência, e vão passar a querer ficar independentes, vão passar a querer ficar livres do Brasil, formando um novo país, certo? E isso vai aumentar cada vez mais, novas regiões brasileiras vão querer se separar do Brasil, certo? E os moderados, então, ficaram preocupados com essa situação, né? E isso gerou uma divisão dentro do próprio grupo dos moderados, né? E observe, então, olha como uma coisa vai ficando complicada, né? Tá muito doido o negócio. Observe aí, se liga aí. Olha lá. Primeiro, vai formar o grupo dos progressistas. Quem eram os progressistas? Eram os moderados, que eram favoráveis às medidas do ato adicional. Certo? Beleza? E esse ato adicional, claro, como eu falei antes e repito aqui, o ato adicional reconhecia o direito das províncias, né, de se autodeterminarem, né, de escolher seus representantes, né, de ter seus deputados provinciais, enfim. Né? E isso fazia com que aumentasse também, por outro lado, a possibilidade dessas províncias quererem se separar do Brasil. Né? Isso na visão de quem? Na visão dos regressistas. Quem eram os regressistas? Os regressistas eram caras que defendiam o centralismo, né, por temer o risco das revoltas populares. Né? Então, esses regressistas originados dos moderados, eles vão se unir aos antigos restauradores. Então, uma parte dos moderados vai se tornar regressista e eles vão se unir aos antigos restauradores. Então vai ter uma união dos restauradores, né, que perdeu o sentido de ser, porque o objetivo deles era que Dom Pedro voltasse, só que Dom Pedro morreu. Então, os antigos restauradores vão se unir agora a uma parte dos moderados que vão se posicionar de forma regressista, porque eles estão com medo das províncias quererem se separar do Brasil. Eles estão com medo das revoltas populares. Né? E esse grupo vai ser chamado de regressistas. Pessoal, até aqui está claro o negócio. Isso aqui tem que estar muito claro na mente de vocês. E aí, eu sei que a coisa vai complicar cada vez mais. Então isso aqui tem que estar muito claro na mente de vocês. Como é que vocês estão recebendo isso aí? Tá tranquilo para vocês do outro lado da tela? Me fale aí, por favor. O que é que vocês estão achando disso aí agora? Por favor, se posicione. O comando é de vocês, viu, pessoal? Vocês é que mandam na bagaça aqui. Me diga aí você do outro lado da tela. Tá claro,
Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Ou, em inglês? É claro, professor. Beleza. Yes or no? E então, vamos nessa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que acaba aqui, viu, a aula de hoje. Vamos ver? Sim, sim. Acaba aqui, meus lindões e lindonas. Na próxima aula a gente vai continuar essa bagaça, certo? Mas nós paramos aqui hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. A nave Xuxa vai partir, certo, baixinho? Vai tirar o print, professor? Ah, quer tirar um print, velho? Quer? Tem algum slide em específico que você quer tirar o print? Você quer o último, que é o primeiro, que é qual? Não, eu achei que você ia tirar o print de quem tá presente na aula. Ah, não faço esse lance não. Fique tranquilo, relaxe. Esse lance eu não faço não. Fique tranquilão. Eu vou interromper então a gravação.